Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos refletir sobre a leitura diária da lição 5 da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa reflexão é: o Evangelho deve ser anunciado nos ambientes do cotidiano. O texto bíblico que nós vamos fazer a leitura está em Atos capítulo 17, versículo 17, que diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Que texto poderoso! Perceba aqui que Lucas, que é quem escreveu Atos dos Apóstolos, não diz que anunciava o evangelho apenas na sinagoga. Ele afirma que todos os dias também na praça. Paulo conversava com aqueles que ele encontrava pelo caminho. Isso nos ensina uma verdade que nunca deve ser esquecida. O evangelho não foi feito para ficar preso dentro de quatro paredes. Jesus nunca limitou a missão dos discípulos ao templo, muito pelo contrário. Em Mateus 5, Jesus declarou que somos o sal da terra e a luz para este mundo. O sal só faz diferença quando entra em contato com algum alimento, não é mesmo? A luz só cumpre sua missão quando ilumina toda uma escuridão. Da mesma forma, o cristão, nós fomos chamados para influenciar o mundo onde vivemos. A nossa missão começa quando saímos do culto. Ela continua na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nos hospitais, no comércio, nas redes sociais, sim, nas redes sociais. E em cada conversa que Deus coloca diante de nós, lá na padaria, lá no banco, em qualquer lugar que nós estejamos. O texto da leitura diária faz essa observação que é muito importante. Muitas vezes nós pensamos que o maior inimigo da igreja é a perseguição, mas na realidade um dos maiores perigos são as falsas missões, aquelas distrações que fazem a igreja perder o seu foco principal. A igreja pode ter muitos projetos, muitas atividades e muitos eventos, mas nenhuma dessas coisas pode substituir a proclamação, a pregação do evangelho. O pastor e teólogo John Stott, ele escreveu uma frase muito conhecida que eu gosto muito, que diz assim, ó: a igreja existe para a missão como o fogo existe para queimar. Ou seja, uma igreja que deixa de anunciar Cristo perde a razão da sua existência. O próprio apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Ele pregou tanto nas sinagogas, que era o lugar onde os judeus se reuniam, pregou nas casas, pregou diante de reis, ele pregou nas prisões, ele pregou nas praças. Onde havia uma oportunidade, havia também um servo disposto a falar de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, vai dizer que Paulo, ele deixou uma orientação que continua atual para todos nós. Esse versículo: que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Essa expressão, a tempo e fora de tempo, significa que nem sempre teremos um momento perfeito, nem sempre as circunstâncias serão favoráveis, nem sempre. Mesmo assim, o evangelho precisa continuar sendo anunciado. O comentarista pentecostal Antônio Gilberto, qual nós gostamos muito, que tem muitos comentários dele na nossa EBD, costumava enfatizar que a igreja não foi chamada apenas para conservar a verdade, mas também para proclamar até os confins da terra. Isso muda completamente a nossa maneira de viver. Cada dia passa a ser uma oportunidade missionária. Cada coração passa a ser um campo missionário. Cada encontro pode ser uma porta aberta por Deus para que você pregue a palavra. Cada conversa pode ser um momento preparado pelo Espírito Santo. Talvez Deus não tenha chamado todos para atravessar oceanos para ser missionários, mas certamente chamou cada cristão para atravessar a rua, conversar com o vizinho, confortar um vizinho, um colega de trabalho, falar de Cristo a um familiar ou demonstrar o amor de Deus através de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Charles Spurgeon, ele dizia que todo cristão é um missionário ou um impostor. É uma frase muito forte, mas nos faz pensar.
Será que temos vivido conscientes dessa responsabilidade? Será que as pessoas que convivem conosco conseguem perceber através das nossas palavras e atitudes que pertencemos a Cristo? O mundo talvez nunca entre numa igreja, mas muitas pessoas verão primeiro o evangelho através da nossa vida. Por isso, a missão não acontece apenas num púlpito, ela acontece no cotidiano, no ordinário da nossa vida, na forma como tratamos as pessoas, na honestidade do nosso trabalho, na paciência dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na maneira como reagimos diante das dificuldades da vida, também quando aproveitamos as oportunidades para anunciar a esperança que existe em Jesus. Que Deus nos ajude a viver como Paulo viveu, com coragem, com amor pelas pessoas e, claro, com a convicção de que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se essa reflexão falou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a missão continua. Atos não se encerrou no capítulo 28. A história da igreja continua sendo contada através da minha e da sua vida. E eu quero terminar deixando uma pergunta para você refletir e responder aqui nos comentários. Em qual ambiente do seu cotidiano Deus tem lhe dado a oportunidade de anunciar o evangelho, mas talvez você ainda não tenha percebido? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas é claro, meus amigos, que o Espírito Santo continua falando ao meu e seu coração. A graça e a paz.